Esse vídeo não é só para quem é vegetariano, esse vídeo é para todo mundo. Eu vou usar o exemplo sobre o vegetarianismo, mas eu vou falar sobre uma questão sobre conhecimento que pode ser extrapolado para uma questão muito mais ampla do que só o vegetarianismo, ele vai ser só um exemplo. Nesse vídeo também eu não quero convencer ninguém a ser vegetariano, talvez eu possa fazer isso em um outro vídeo mais pra frente, né? Por que não? Mas nesse vídeo esse não é o objetivo. Então, dentro do vegetarianismo existe muita diversidade. Porque o vegetarianismo é um termo muito genérico para explicar muitos tipos de dietas que existem. Eu vou explicar eles bem rapidinho porque meu objetivo não é aprofundar neles agora, e sim só para ter uma noção para o que eu vou poder falar depois. Então, um dos tipos de dieta vegetariana que existe é o ovo-lacto-vegetarianismo. Quem é ovo-lacto-vegetariano excluiu carne da dieta, carne de qualquer tipo, boi, carne de porco, peixe, aves, presunto, salsicha, bacon, tudo isso é carne, porque você chega na cantina e pergunta: tem salgado sem carne? As pessoas falam: tem presunto. Enfim, quem é ovo-lacto-vegetariano não consome nenhum tipo de carne, mas ainda consome ovo, leite e derivados, como por exemplo manteiga, iogurte. Ok, outro tipo de dieta vegetariana é o lacto-vegetarianismo. As pessoas que são lacto-vegetarianas excluíram a carne da dieta, mas ainda consomem leite e derivados. Outro tipo de dieta vegetariana é o ovo-vegetarianismo. Quem adotou essa dieta ainda consome ovos e derivados e excluíram as carnes da dieta. E também tem o vegetarianismo estrito. Não é vegetarianismo restrito, como a maioria das pessoas costuma pensar. Quem é vegetariano estrito alimenta-se exclusivamente de alimentos de origem vegetal ou de fungos também, como por exemplo alguns cogumelos, leveduras, excluíram qualquer tipo de alimento de origem animal. E por que a gente chama de vegetarianismo estrito e não restrito? Restrito dá a impressão que é algo limitado, e a última coisa que o vegetarianismo é uma dieta limitada. Existe uma imensa diversidade de receitas que podem ser feitas com alimentos de origem vegetal. E existe o veganismo. Todo vegano é um vegetariano estrito, porque ele excluiu todo o alimento de origem animal de sua dieta. Só que o veganismo é uma filosofia de vida, é algo muito mais amplo do que a dieta. A pessoa que é vegana adotou um estilo de vida que exclui o consumo de produtos que envolvam exploração animal na produção. Quando eu falo produto, não é só, por exemplo, uma roupa, cosmético, medicamentos, mas talvez o consumo de ideologias também que façam exploração animal, como por exemplo, não é do feitio de um vegano frequentar um rodeio, porque num rodeio exploram-se animais. Então não vamos confundir mais veganismo com vegetarianismo estrito. E aqui ao longo do vídeo, quando eu usar a palavra vegetarianismo, eu estarei falando sobre a questão mais ampla, que envolve todas essas dietas, todos esses estilos de vida. Diante disso, sempre existe a pergunta: o vegetarianismo é um estilo de vida elitista? Bom, vamos lá. Vamos tomar o exemplo de uma pessoa hipotética. Existe uma infinidade de motivos que pode ter levado essa pessoa a adotar o vegetarianismo como um estilo de vida. Como, por exemplo, bem-estar animal, saúde, ética animal, preocupação com os impactos da indústria da carne no meio ambiente, mas eu não vou discutir esses motivos agora. Vamos trabalhar com um exemplo hipotético. Uma pessoa, em determinado momento, ela teve acesso a um conhecimento. Que tipo de conhecimento foi esse? Talvez foi um documentário que ela assistiu sobre os impactos da indústria da carne no meio ambiente. Talvez foi uma notícia que ela viu sobre os impactos do consumo de carne na saúde. Talvez foi uma aula de geografia que ela teve, no qual o professor explicou sobre o avanço da fronteira agrícola, catalisando o desmatamento na floresta amazônica. Pode ser uma infinidade de motivos. Diante desse conhecimento que essa pessoa teve, ela refletiu sobre isso, fez uma análise e ela teve uma catarse, e todo esse processo culminou numa mudança de atitude. Nosso exemplo hipotético tornou-se vegetariano. Ok, a questão-chave de tudo isso está lá no começo de todo esse processo, quando essa pessoa teve acesso ao conhecimento. Essa pessoa ela teve oportunidade de aprender. E o conhecimento, na nossa sociedade, é poder. Quem domina um conhecimento é uma pessoa livre. Ou então, é uma pessoa que tem poder para manipular quem não é livre. E sem o conhecimento existe espaço para dominação e imposição de ideologia. Nesse momento em que a pessoa acessou esse conhecimento, ela teve a oportunidade de se libertar da dominação.
para refletir de maneira autônoma sobre aquele conhecimento que ela adquiriu. E isso na sociedade que a gente vive é um privilégio. O acesso ao conhecimento é um privilégio. Ainda mais sobre o conhecimento da indústria da carne, sobre o vegetarianismo. E esse privilégio, de maneira alguma, deve ser usado para oprimir quem não teve acesso a ele. E aqui é uma questão que a opressão velada se inverte. Por quê? O vegetariano é uma pessoa livre. O que é essa opressão? Por exemplo, quando uma pessoa vem com as piadinhas sobre vegetarianismo. Como, por exemplo, quando vegetarianos falam: nossa, não tenho mais paciência para piadinha. Ou então: nossa, às vezes eu não quero nem discutir com tal pessoa. Eu sei que é muito difícil lidar com as piadinhas sobre vegetarianismo. Só quem é vegetariano sabe o que tem que passar. Mas as vítimas de todo esse processo são as pessoas que estão fazendo a piada, porque elas não tiveram acesso ao conhecimento, elas estão sendo dominadas, elas estão sendo consumidoras de uma ideologia sobre a qual elas não fazem nem ideia. Então, nesses momentos, a pessoa que é vegetariana, ela tem que ter paciência para pelo menos oferecer uma oportunidade para que a pessoa que não teve acesso se liberte da cadeia ideológica que ela está vivendo. A pessoa que faz a piadinha, ela é a vítima, na verdade, de um sistema muito maior que a piada que ela fez. O mínimo que o vegetariano pode fazer é oferecer a oportunidade para a pessoa que está presa nesse sistema também se libertar, desde que ela dê abertura. Porque às vezes é muito difícil conversar com as pessoas que ainda não enxergam a exploração animal na nossa sociedade. Porque às vezes, mesmo se a pessoa tem acesso ao conhecimento, isso não resulte para ela em uma mudança de atitude. Talvez ela ache natural a exploração animal que a nossa sociedade impõe. E tudo bem, sabe? Porque essa pessoa, ela possui um capital cultural completamente diferente. Ela teve vivências, experiências na vida dela completamente diferente. Tipo, talvez ela nem enxergue a exploração animal como um problema. E tudo bem, esse vai ser o posicionamento dela. Cada um tá vivendo uma vida completamente diferente, tem vivências diferentes, experiências, acesso a conhecimentos diferentes, foram educados de maneiras distintas. A gente não deve esperar de maneira alguma que as pessoas ajam da mesma maneira que a gente agiu quando a gente teve acesso a um conhecimento, por exemplo. O debate sobre o vegetarianismo ele só pode ser estabelecido quando ambas partes estão instrumentalizadas com o conhecimento a respeito disso. Senão, essa é uma batalha injusta. Os vegetarianos têm sim o seu mérito, porque eles conseguiram nadar contra a corrente do sistema que impõe a ideologia que naturaliza a exploração animal. E isso é muito difícil de fazer na sociedade que a gente vive. Mas é preciso ter tolerância e saber que a mudança de atitude não é o único caminho quando as pessoas dominam o conhecimento. Então a gente tem que aprender a lidar com a diversidade de pensamento que existe, mesmo sabendo dos impactos da exploração animal. Porque quando as pessoas recém tornaram-se vegetarianos, elas ficam naquela euforia de tentar convencer todo mundo também a ser vegetariano. E isso às vezes pode ser muito chato para as outras pessoas. E eu acho que isso é uma fase que todo vegetariano passa e alguns passam para sempre. É preciso ter paciência para dialogar com as pessoas que não são vegetarianas e não chegar impondo, ou chegar julgando as pessoas. Não é o melhor caminho. Eu acredito que a agressividade no diálogo não é o melhor caminho para convencer as pessoas a aceitarem o vegetarianismo. E diante disso, então, o vegetarianismo, qualquer tipo de dieta vegetariana, é elitista? Bom, essa resposta não é tão simples. O vegetarianismo não é elitista, porque do mesmo jeito que no mercado a gente encontra salsicha e filé mignon, a gente também vai encontrar feijão e a proteína isolada do arroz vermelho selvagem que a Yasmin Brunet fez unboxing no Instagram semana passada. Então, existe sim produtos tanto de origem animal, vegetal, com alto teor proteico e de baixo custo no mercado, quanto os produtos gourmets, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, caríssimos no mercado. Então não venha falar que é um estilo de vida caro. Só é preciso se adaptar a ele, conhecer as opções que existem, mas é um estilo de vida elitista no sentido de ter acesso ao conhecimento. Porque geralmente na nossa sociedade, a classe social que tem acesso às informações, ao conhecimento sobre a exploração animal, não é a classe mais baixa da sociedade. É a classe mais alta, é a classe dominante. E muitas vezes, quando a classe dominante tem acesso a esse conhecimento, na verdade ele é usado para manipular quem não tem acesso. Se está um pouco difícil de enxergar isso que eu estou falando, é mais ou menos o seguinte. Um grande latifundiário que tem uma terra muito grande, onde ele tem muita cabeça de gado e uma plantação de soja
enorme para fazer ração para esse gado. O latifundiário, ele sabe dos impactos que ele está causando no meio ambiente. Ele vai elaborar um discurso que naturalize tudo isso que ele está fazendo, para manipular a grande massa que não tem acesso à informação, para que essa cadeia ideológica ela continue existindo sempre, porque isso dá muito lucro para ele. Então ele não quer que isso acabe, ele não quer que as pessoas mudem de atitude. E o que faz as pessoas mudarem de atitude? O acesso ao conhecimento. Portanto, esse latifundiário vai privar as pessoas do conhecimento, perpetuando uma ideologia de exploração. É claro que ele não vai fazer isso diretamente, ele vai agir por meio de políticos. Portanto, de maneira alguma, os vegetarianos devem ser intolerantes ou com quem ainda não entende esse estilo de vida. Tem que ter paciência. Muito mais do que isso, quem é vegetariano não abraça somente a causa do vegetarianismo, mas tem que estar disposto também a lutar pelo acesso ao conhecimento, para que as pessoas possam ter autonomia, para refletir sobre as informações, para lutar contra a dominação e para que elas possam se libertar de ideologias dominantes. A complexidade da luta de classes da nossa sociedade, ela ultrapassa o vegetarianismo. Então, esse é o recado que eu tinha para dar nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre vegetarianismo, mas eu vou fazer outros com outros enfoques. Então, nesse eu queria focar mais no sentido de ser elitista e de ter acesso ao conhecimento. Eu espero que tudo isso tenha ficado muito claro. Se você pensa de maneira diferente, que bom, porque na nossa sociedade existe uma diversidade de pensamentos. E só através do debate que a gente pode construir novos conhecimentos e avançar na ciência. Então deixa aqui o seu comentário explicando o seu ponto de vista. Vamos construir algo juntos. E espero que vocês tenham gostado. Deixe também um feedback para eu saber o que eu posso melhorar. E é isso, pessoal.